Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a todos e a todas que estão escutando o Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, eu sou médico de família e comunidade, e aqui ao meu lado... Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E na produção, Leandro Rodrigo. Juntos, nós desvendamos a medicina além dos carimbos. E lembrando que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente, com recursos próprios, que visa divulgar a nossa especialidade e os temas que são comuns da nossa prática. E aí a gente queria fazer o disclaimer. Nada do que for dito aqui substitui uma consulta médica. Se você tiver qualquer dúvida de saúde, procure um médico, se possível um médico de família. Bom, para quem gosta do conteúdo, seguir a gente no YouTube, Spotify, compartilhar esse vídeo nas redes e também seguir no Twitter e no Instagram. Então, continuando o nosso quadro de convidados e convidadas, estamos aqui com a Aline Oliveira. E, primeira coisa, gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, que vai enriquecer o nosso podcast com conteúdo, ajudar a divulgar a nossa especialidade, a nossa prática. E eu queria falar um pouco da Aline. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Residência de Medicina de Família e Comunidade da Universidade de São Paulo, a mesma que a gente fez. E, Aline, gostaria que você se apresentasse da forma adequada e me fala um pouco da sua atuação profissional hoje. Bom, eu que gostaria de agradecer também o convite de vocês. A gente estava falando isso, né? Eu acho essa iniciativa muito interessante para a gente também pensar sobre a nossa especialidade e divulgá-la. Acho que é tarefa do médico de família também divulgar a especialidade, né? Por mais que a gente tenha já alguns anos aí, né, de história, o que a gente faz, né, os nossos princípios, as bases, ainda são desconhecidas. Então, a gente tem que estar o tempo todo reafirmando isso, e eu acho que a ideia do podcast é excelente para isso. Bom, atualmente eu trabalho como médica de família no Sírio-Libanês, na saúde populacional. Também trabalho num outro serviço de saúde suplementar, um convênio novo. Eu também trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, e também, enfim, aquela já não para mais de falar de trabalhos, né? Mas que são coisas que se complementam bastante, enfim. E eu gosto muito de trabalhar, também tem isso. Ótimo. E para todos os nossos convidados e convidadas, Aline, a gente faz uma pergunta que é visando os alunos, né, da graduação, o pessoal que tem uma inspiração à medicina de família e comunidade. Então, você lembra do seu primeiro caso como médica de família e comunidade, ou um caso que te marcou de uma forma importante? Foram muitos casos que me marcaram mais. Acho que uma tarefa também do médico de família, né, e do professor, né? Eu já tive em alguns cenários acadêmicos também, estar sempre refletindo, né, sobre esses casos. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que os principais, assim, né? Teve um caso muito marcante, que foi uma questão de comunicação. Eu estava gravando um PBI, e era uma mulher que estava com dor, né, para ter relação sexual, e, enfim, examinei, cheguei a um diagnóstico, e quando eu fui dar a devolutiva desse diagnóstico, a minha maneira de me comunicar com ela fez ela achar que eu estava fazendo um julgamento, né? E, na verdade, eu queria saber se ela estava se ela estava sofrendo violência. Eu queria entender, eu queria perguntar sobre violência. E ela devolveu que, enfim, estava muito incomodada com aquela situação e saiu da consulta. E aquilo me colocou para pensar de um jeito, assim, sobre a comunicação, que eu nunca tinha parado antes para pensar, né? De como a gente precisa ler sinais, de como a gente precisa estar atento para tudo isso, né? Porque, às vezes, numa boa intenção, a gente causa um problema enorme para aquela relação, né? Que eu nunca mais consegui, né? Eu estava na residência, eu nunca mais consegui refazer aquele vínculo,
Mas é isso, né? Depois olhando, eu estava filmando aquela consulta, enfim, tiveram várias camadas de problema, mas poder estar o tempo todo prestando atenção, né, no nosso não verbal, no não verbal das pessoas, enfim, eu acho que é essa lição que eu aprendi com esse caso, assim, né? De parar para refletir, né, que algumas falas, algumas frases podem carregar um julgamento por si só, mesmo que a gente não tenha essa intenção, né? Então, como médicos de família e para favorecer esse vínculo, a gente tem que estar sempre muito consciente dessa possibilidade. Sim, exato. E aproveitando, Aline, o gancho que você falou assim do PBI, né? O que é esse PBI? Você falou que estava filmando a consulta, pode filmar a consulta. Qual que é a finalidade? Onde a gente quer chegar com isso, né? O PBI é o Problem Based Interview, e é uma maneira, um sistema é uma ferramenta de avaliação, na verdade, uma avaliação que não dá nota, né, mas ela é uma avaliação formativa, né, tem uma diferença sobre isso, né, sempre que a gente vai dar nota, a gente faz uma avaliação somativa, e quando a gente vai fazer uma avaliação que é para formação, que é para reflexão, a gente está fazendo avaliações formativas. Então, esse tipo de gravação, ele visa esse outro lado, né, formar. Então, alguns lugares, e inclusive eu estou fazendo escrevendo um trabalho, um projeto com o Gusso, o Carlos Campos também, o Luciano Nader, sobre a implantação do PBI na nossa residência, na residência da USP, residência da USP. E a gente está relembrando, né, pegando esse gancho, né, de como foi implementado, enfim, também no intuito de mostrar para outras residências como ele pode ser implementado e, enfim, como que se deu no nosso cenário. Bom, mas a gravação, ela é essa ferramenta, então todos os residentes no primeiro e no segundo ano gravam as suas consultas, enfim, em algum ponto aí da residência, e apresentam para um grupo. Esse é um grupo fechado, um grupo, enfim, dos residentes e dos facilitadores apenas. Ninguém ali pode falar sobre essa gravação, né, fora desse grupo. Essa gravação precisa ter uma autorização, um termo de consentimento do paciente que vai realizar. Então, aquilo precisa estar assinado, enfim. E logo após encerrada a atividade, a gente precisa, enfim, apagar esse vídeo, né? Então, a gente discute nesse período aí, que pode ser de 1 a 2 horas, enfim, trechos da consulta ou a consulta inteira. Então, nesse grupo, a pessoa que traz aquele atendimento, né, apresenta e fala, olha, nesse dia eu estava me sentindo dessa maneira, eu estava atrasada com algumas consultas ou não, eu tinha acabado de chegar, era uma consulta agendada, eu já sabia que ia atender essa pessoa, enfim. Fala para a gente um pouco sobre o cenário, e aí a gente começa essa observação, né? E eu acho que a principal riqueza do PBI é a gente poder se ver, né? E refletir sobre a nossa prática. É uma coisa que eu estava repetindo já, mas é uma coisa que eu venho pensando muito, assim, no sentido de que é muito comum a gente, como médico, fazer as coisas no automatismo, porque a gente se acostuma a fazer aquilo. E a possibilidade da gente se ver, pegar esse automatismo, né, e repensar ele, esse não é o tipo de médico que eu gostaria de ser, né? Essa não é a maneira como eu acho que é mais interessante para a construção de vínculo. E aí você se vê, repensa, né? Também observa os outros, também aprende com essas discussões, enfim. Uma ferramenta bem rica, assim, para aprendizado, para o treinamento, né? Com certeza. Eu, assim, na residência, a gente fez, né? Inclusive, você era uma das facilitadoras do nosso grupo. E, de fato, tinha... a primeira vez que você reassiste a consulta, quando você vai escolher, porque, em geral, a gente grava um período, né? Pra esquecer que aquela câmera tá lá, né? De certa forma. E aí, quando você vai escolher a consulta, a primeira vez que você olha, você já tem um choque, assim. Pelo menos quando eu vi a minha primeira consulta. Eu falei, caramba. E aí você começa a perceber vícios de linguagem, coisas posturais que você faz na hora da consulta.
E aí o fim da transformação, e que é muito legal, né? Que eu acho que todo lugar devia ter esse tipo de coisa. Não só medicina de família, né? Como outras práticas também. Porque quando você vê o que as outras pessoas fazem, e às vezes você ficou meio inseguro, foi uma consulta que não foi legal, aí você vê que seus colegas também já tiveram problemas semelhantes. A forma como a gente costuma fazer o feedback também tem uma estrutura também, não é de qualquer jeito, falar, ó, você errou na parte clínica, né, tal. Não é esse o intuito, né, do PBI. O intuito é avaliar, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. É avaliar a parte de comunicação e toda a sua estrutura, né, verbal, não verbal, né, a questão da postura, o que você não percebeu. Tinha vezes que eu percebia a gente ia anotando, né, digitando, e aí a gente no vídeo falava, você viu a cara que o paciente fez? Nessa hora que às vezes mudava todo o curso da consulta. É uma ferramenta riquíssima, né? E eu acho que tem um ponto importante, Ícaro, do que você falou, que é, talvez durante a nossa formação, eu não sei exatamente como foi a formação de vocês, mas na minha, eu tive a oportunidade de receber feedback dos meus pares ou dos meus professores raríssimas vezes. A gente quase nunca recebe feedback do que a gente está fazendo. E nem dá, né? A gente nem dá feedback também para os nossos professores, enfim. Então, raríssimas vezes a gente tem essa oportunidade. O PBI, infelizmente, né? Porque aí a gente vai, enfim, aprendendo e, sei lá, materializando e colocando em prática coisas que a gente está imaginando, né? Então, poder estar aberto, poder ter esse lugar seguro, né? Para dar e receber feedback também é muito bacana, assim, é muito legal, é bem especial. Sim, porque uma das finalidades, né, é a gente entender o compartilhamento, né, que a gente fez com o paciente, por exemplo, do P, né, do medicamento, entendimento. Isso vai acrescentar na aderência medicamentosa dele, né, porque você se comunicou de forma correta. Então, tem algumas fontes, estudos que eu estava vendo, a maioria dos médicos não explicam a receita, só entregam a receita. Então, aí eles culpam o paciente, né, que o paciente não tomou um remédio. Ou não explicam os remédios, né, quais são os remédios que estão lá, a dose, o medicamento. Então, tipo, isso que são coisas básicas, talvez, como você disse que está no automatismo, um problema, um dos maiores problemas da aderência medicamentosa talvez seja a falta de comunicação. E aí a gente não pode culpar o paciente, né? Porque depende da cultura, o nível escolar, o que ele sabe, né? Já de medicina, se ele entende o nome específico, o componente, o genérico. Então, para a gente que está acostumado é muito fácil, né? A gente tem pouco tempo, então a gente vai virando automatismo e não chega em lugar nenhum. Mas aí a gente, na verdade, a solução é refletir, né? A própria consulta. Exato. E às vezes tem coisas que a gente acha que chega nesse momento final da consulta, né? Então só o médico fala, né? Então, tá bom, você já falou ali naquele começo, assim, agora sou eu que falo e te dou a prescrição, toma. E assim, tem considerações, né? A gente precisa compartilhar essa dinâmica do cuidado do início da consulta ao fim, né? Então, a definição e a decisão sobre aquele tratamento, é claro, tem uma questão técnica, né? A gente entende que determinado medicamento vai ter que ser usado, mas tem preferências das pessoas, né? Quando a gente vai pedir um exame ou não pedir um exame, quando a gente vai orientar uma atividade física, bom, tem algumas limitações, né? Que, enfim, são coisas que precisam caber nesse momento final da consulta também. E que se a gente não está muito atento, né, à nossa maneira, a gente está reproduzindo essa prescrição fechada sem nenhum compartilhamento, né? Então, poder se ver é bem importante. Tem várias outras ferramentas, né? Tem gente que escreve narrativas, né, para pensar todo aquele momento da consulta, enfim, o acompanhamento, o vínculo, o não vínculo, enfim. Tem consultas que não são gravadas por vídeo, são gravadas só pela voz e depois compartilhadas. Enfim, tem várias possibilidades aí de abordar isso. Tem observação, né? Tem aquela outra
possibilidade de ter alguém, o COT, né? Ou tem outra pessoa observando a sua consulta. Ou tem gente que solicita cartas dos pacientes falando sobre a sua consulta. Então, por exemplo, o aluno numa determinada residência tem um portfólio, né? Então ele tem várias ferramentas de avaliação ali, e uma delas é o PBI, a outra é receber, durante a sua formação você precisa de 10 cartas de pacientes. Isso é bem interessante, uma coisa que a gente não faz, né? Mas, enfim, tem várias ferramentas e todas elas falam disso, né? Que a gente precisa dar feedback e receber esse feedback de como está a nossa consulta, de como é a nossa interação, né? Achar que a gente sai da faculdade sabendo fazer comunicação, interagindo e fazendo uma boa consulta, enfim, é irreal. Uma das grandes queixas, né, do médico de família é o tempo. Então, é o tempo é muito pouco tempo para consulta com o paciente, 15 minutos, 20 minutos parece que nunca é o suficiente, e aí vem o encaixe, e aí vem o atraso, e a gente nunca consegue lidar com esse tempo, né? E uma das formas de reduzir esse tempo de consulta é justamente a comunicação, né? Porque a consulta ela tem um começo, um meio e um fim, né? E a gente vê que os médicos que não passaram por essa técnica de consulta, de comunicação, eles interrompem muito o paciente com a ideia de ganhar tempo, né? Então, faz uma lista de perguntas para negar um checklist para tentar ganhar tempo. Só que ele não entende que, como a gente talvez, no PBI, a gente olha o tempo de consulta e consegue estimar o quanto o paciente falou, quanto a gente falou, quando a gente não interrompe o paciente, ele fala tudo o que ele gostaria, talvez em 2 minutos, e você ganha tempo, né? Não interrompendo o paciente. Então, o PBI mostra na prática que isso é eficiente. É aquela questão das perguntas fechadas, né? A gente sempre está achando, não, eu vou ser muito, muito objetiva aqui, muito rápida. Então, uma dor de cabeça começou quando? Mas é de tal ou tal maneira? Enfim, você não deixou a pessoa, tô com dor de cabeça, tá. E você vai perguntando, né? E se a pessoa fosse discorrer ali 1 minuto, 2 minutos, olha, eu tô com uma dor de cabeça que começou semana passada, ela vem aqui na frente, ela me dá assim umas pontadas, enfim. Na narrativa da pessoa, a gente tem todas aquelas informações, né? Então não tem porquê a gente, é um tanto falacioso, assim, a gente imaginar que fazendo perguntas objetivas, né, a gente vai ter mais... respostas mais rápidas, né? Fazer uma consulta mais rápida. Mas a gente cai nisso, né? Por essa aflição de estar atrasado, né? De estar sempre precisando correr, né? Com a agenda e tal. E a gente vê que o médico de família mais experiente, ele é um cara que está mais relaxado com o tempo, assim. Ele sabe que ele vai, se ele não conseguir resolver aquilo naquele tempo, ele vai lançar mão da longitudinalidade, pedir uma nova visita, ou, enfim, saber elaborar ali as prioridades daquele atendimento. Então, o médico de família experiente é o cara que consegue ficar mais relaxado, né, e se comunicar melhor, assim. Esses 2 minutos são mágicos, né? A gente não tô querendo tanto mudar de assunto, mas eu achei esse negócio dos 2 minutos. Em geral, as pessoas não ocupam os 2 minutos. A gente fala de deixar 2 minutos, mas em geral a pessoa não ocupa. Assim, claro que tem gente que acaba passando dos 2 minutos, né? Mas assim, se você deixar, assim, soltar a caneta, bastou soltar a caneta, e deixar a pessoa falar 2 minutos, você já preenche tudo que você ia perguntar de objetivo. E, eventualmente, quando você ficar na dúvida de 1 ou 2 critérios para alguma coisa mais específica, você faz a perguntinha no fim, né? E, de fato, né? Volta e meia eu me vejo me colocando em armadilha. Quando eu tô com o tempo apertado, eu me coloco na armadilha e tento, e sempre dá errado, né? Mas, eventualmente, né? Enfim, é um desafio também. Mas essa possibilidade, né? Da gente poder se pegar nisso, né? É a ferramenta que a gente está estudando aqui, né? Então, você passou 2 anos, a gente fazendo essa argumentação, enfim, conversando sobre isso, vendo a consulta, né, uns dos outros, entendendo que essa era uma dinâmica importante, enfim. Então, a gente está num processo contínuo de repensar isso, né?
O que não dá é para parar de pensar sobre isso, né? Sim, exatamente. E o que eu achei mais incrível quando eu comecei a gravar as próprias consultas IMV, eu tinha uma grande dificuldade entre olhar para o paciente e prestar atenção na linguagem não verbal e não escrever no prontuário para fazer o gathering, né? Colher as informações. Ou eu escrevia no teclado ou na caneta e não olhava para o paciente e perdia a linguagem corporal. Aí era uma angústia tão grande, mas é só com o tempo que você vai pegando a palavra-chave, você já pode dar uma olhada no prontuário anterior, né, para completar o episódio de cuidado que o paciente está vindo. Então, você olhar para essa parte para tentar melhorar uma parte da sua consulta também é genial. Você não precisa melhorar tudo, mas você vai melhorando em etapas. Tem essa perspectiva, né, de que o computador é uma outra pessoa ali, né, na sala. Então, tem um paciente, você e o computador, né? E muita gente só foca naquilo, né, no computador. Perde totalmente essa outra dimensão. E agora eu tenho refletido um pouco sobre as teleconsultas, né, de como isso ainda muda mais uma vez essa dinâmica, né, de prestar atenção, enfim, você está vendo ali o rosto da pessoa, não está vendo um cenário maior, claro, você está vendo ela em casa, o que é bem diferente também, né, está vendo às vezes a interação dela com alguém da família, mas enfim, também tem essa dinâmica da gente parar, escrever, né, prestar atenção, bom, como fazer essa relação, fazer tudo ficar organizado no mesmo local, né, então, vou escrever isso daqui, né, enfim, pode ir me contando, eu tô ouvindo, só tô digitando aqui, enfim, a gente vai podendo colocar na nossa prática algumas estratégias. Uma das minhas grandes dificuldades também era escrever a receita, né? Então, você começava a escrever, o paciente começava a falar um outro S. Aí, quando eu comecei a falar assim, só um minutinho, vou terminar sua receita, a gente já volta. Pronto, tipo, resolveu um problema que você consegue só notar depois que você vê onde está o problema, né? Não era nada muito complexo, né? E uma coisa que eu me pego fazendo muito é, às vezes, numa consulta que eu tô mais ansiosa, seja por conta do tempo, ou do tema, enfim, coisas que mobilizam aí, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais angustiado. Então, aquela consulta tá causando alguma coisa, você quer acabar rápido, enfim, aí é isso, é aquela cilada, né, Ícaro? É aquilo, enfim, não, deixa, eu tô me sentindo assim, então, tá bom, deixa eu relaxar, deixa eu entender melhor aqui o que tá se passando, e reforçar isso, né? Olha, espera só um momentinho, eu já vou te ouvir, deixa eu terminar isso daqui, tudo bem a gente falar sobre essa questão, ou hoje eu acho que eu não vou conseguir falar sobre isso, vamos começar esse tratamento agora e a gente marca um novo atendimento, poderia ser assim, eu fico preocupada com o tempo agora da nossa consulta que está terminando, enfim, né? Não tem problema falar sobre essas coisas, né? Mas a gente coloca limites, assim, né? De que, nossa, eu não posso falar sobre tempo de consulta com o paciente. Bom, isso pode gerar embates, né? Sempre pode. Mas se a gente não puder, né, ter essa possibilidade de falar aquilo, o que está acontecendo, o que é a pauta daquela relação, daquele momento ali, né? A gente fica se colocando angústias, né? Se colocando tensões. E, claro, e sofrendo, né? E terminando um dia de atendimento destruído, assim, muito cansado, né? Uhum. Teve uma paciente, agora eu me lembrei, eu acho que ela conseguiu hackear isso comigo, que ela falou assim, quanto tempo a gente tem de consulta? Ela começou a consulta assim, no particular. Aí eu falei, não, o tempo que for. Ela falou, não, mas qual que é a próxima? A próxima tá em quanto tempo? Falei, a gente atende aqui de 20 em 20, falei pra ela. Aí ela falou assim, então quando der 20, você me avisa que aí eu vou embora. Cara, não acabava a consulta dela. Ela hackeou, porque assim, ela conseguiu um jeito de burlar a pactuação da agenda de tempo de consulta. Porque aí eu fiquei... senti dificuldade de entrar. E tem consulta que a gente gosta, que a gente se diverte também, que a gente gosta de conversar. Por isso que a gente escolheu essa especialidade, talvez. Entre outras coisas, claro. Mas tem consulta que é gostosa, né? De ouvir a história da pessoa.
E ela me hackeou, então a consulta foi 40 minutos, assim, brincando. Quando eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, tô atrasado. Por sorte, tinha faltado a próxima. E aí deu certo, assim. Mas eu achei engraçado. Me lembra muito a consulta sagrada também, né? O paciente, ele fala assim, vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Aí não tem mais tempo pra Exato. consulta, né? Porque é uma oportunidade única na vida da pessoa que você pode ajudar como médico, né? Uhum. E às vezes, né, mas tem isso, né? Às vezes a gente, acho que até foi uma discussão, né, que a gente teve, quanto que às vezes a gente não tá disponível para isso, assim, né? A pessoa chega com essa fala e a gente não consigo fazer isso hoje, né? Acho que a gente tem limites, né? Limites, né, também da nossa vida. Às vezes, né, tem a questão da nossa contratransferência, enfim, né? Coisas que não dá, né? Não dá para abordar, infelizmente, né? Mas tem isso também, a gente precisa se proteger também. O médico também é ser humano, né, Aline? Total. E aí, Aline, você disse pra gente que tá trabalhando no Sírio, tá trabalhando no privado, em alguns planos. Você pode deixar um pouco mais claro pra gente, assim, como que é essa diferença de trabalhar no posto, no SUS, e o médico de família no privado, no plano? Sim, então, eu terminei a residência, eu fiz 1 ano de preceptoria, né? É uma coisa meio chefe de residentes ali que a gente tem na USP. Depois eu comecei a dar aula numa faculdade aqui de São Paulo. Eu fiquei uns 2 anos e pouquinho lá. Entrei numa equipe de APS, eu também era tutora dos residentes da USP. Enfim, nesse período fiquei nessa conformação e depois eu entrei no Sírio, fiquei 2020, né? Bom, tinha então esse período que acho que durou 1 ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhava no Sírio de manhã e trabalhava na UBS à tarde. E é isso, né? É uma baita diferença, assim, né? O trabalho no SUS, né, tem muitas dificuldades, tem principalmente, né, de acesso, né, coisas que a gente sente muito na prática, né, de precisar oferecer acesso, né, com uma equipe tão grande, poucos profissionais, enfim. Na saúde suplementar, esse já não é muito um problema, mas em contrapartida, a gente tem um problema de que a gente não é bem conhecido, né? Então, como médico de família. Então, eu me apresentava, bom, mas você é um clínico? Uma clínica? O que né? Quem é você? Mas então eu vou passar com você e vou precisar ser encaminhada? Então, essa dinâmica de sempre explicar isso é um pouco difícil. Agora que eu já estou lá, né, há 3 anos, na mesma equipe, né, nessa mesma empresa, é um pouco mais fácil, as pessoas já entendem bem, mas tem uma questão dos planos que é a questão da rede, né? Então, sem ter um médico que possa coordenar o cuidado das pessoas, né, acompanhar aquilo tudo, é muito comum que as pessoas se sintam perdidas quando que eu procuro um cardiologista? Quando que eu procuro um pneumo? Quando que eu procuro um neuro? Mas eu tô com esse sintoma, eu procuro um clínico? Enfim, a gente costuma ver que as pessoas se sentem muito perdidas nessa rede. Ou, eu passei em tal médico, ele me pediu para passar em outro, mas enfim, não estou entendendo bem o que está acontecendo, eu não sei o que ele disse, eu chego nesse outro médico, mas não sei o que, enfim. Não tem muito uma ferramenta dessa coisa de formação de rede, né? Isso está surgindo, né, com algumas estratégias que estão baseadas em atenção primária, né, seguindo exemplos de outros países, enfim, por entender que não é só uma questão de custo, né, de redução de custo, mas é uma questão de melhorar saúde, né? Então, quando a gente consegue ter uma rede, né, que se conversa, que tem fluxos, a gente consegue melhorar a relação das pessoas com essa rede, com os serviços, e a gente consegue melhorar também a saúde, né? Enfim, consegue implementar isso. Então, a minha dificuldade, né, na saúde suplementar é essa dinâmica, né, das pessoas entenderem pouco o que a gente faz. Então, a gente precisa passar por um processo, né, de
de se apresentar, enfim, de apresentar o nosso trabalho, de apresentar que a gente pode fazer o acompanhamento, né, de uma pessoa que tem diabetes ou de uma pessoa que tem hipertensão, sem precisar, né, que ela passe em 2 ou 3 especialistas por conta daquilo. A gente consegue acompanhar um pré-natal, né, às vezes junto com obstetras, fazendo também outras pontuações, junto com a enfermagem, que também se encaixa muito bem, né, na equipe, que consegue prescrever cuidados como nenhum médico vai conseguir. Então, a gente atuar em equipe na saúde suplementar é uma baita novidade, assim. Não é comum, né? Ninguém está muito acostumado com isso. Então, é uma dinâmica que tanto chama atenção, né? Surpreende um pouco as pessoas, né? Poder acessar a enfermeira ali para falar sobre um problema que está acontecendo. Não sei se eu preciso passar no médico ou se eu faço isso. E a enfermeira poder ajudar naquilo. Enfim, são experiências diferentes. Parece uma grande novidade, assim, na saúde suplementar. Sinto dificuldade com isso, né, do encaminhamento, né, então tem rusgas aí, mas também é uma possibilidade que você vê que contribui com a saúde, né? Doutor, eu passei com você e foi ótimo, consegui resolver. Nossa, eu vim aqui e consegui já resolver tudo isso, né? As pessoas se surpreendem com isso também. Então... É que a gente entende que pelo aquele estudo, né, do Ken White, que ele viu a dinâmica da população, isso. Que de 1.000 pessoas, né, 750 têm alguns sintomas, mas a maioria deles são de baixa prevalência, né? Não, calma. Alta prevalência, mas baixa complexidade. Então, geralmente são as queixas mais comuns, né? E até então, como a atenção primária não estava bem definida ainda no setor complementar, né? Na saúde privada, dos planos, então essas queixas tinham direcionadas para o pronto-socorro, né? Então, gripe, dor de cabeça, ansiedade, diarreia, infecção urinária, crise de pressão alta, dor abdominal, dor no joelho, dor nas costas. Então, essa é o leque dos sintomas clínicos, né, da atenção primária. Então, como está surgindo como opção agora, né, que é o lugar correto deles serem tratados, né, e não no pronto-socorro, então essa transferência, né, ela é meio confusa ainda, né, mas ao longo prazo vai conseguir provar, né, que é o melhor atendimento, né. Então, geralmente, pelo menos na minha perspectiva, né, na minha prática, o paciente ele vem querendo resolver o problema dele. E aí ele entende que vai se resolver com o encaminhamento. Então, eu preciso de um encaminhamento do gineco porque eu quero colher um papa. Eu quero do endócrino para ver a minha glicemia da diabetes. Eu quero para o cardio para ver a minha pressão. Aí você fala, calma, se essa é a natureza do seu problema, eu consigo te ajudar sem o encaminhamento. Tudo bem? Fica confortável? Se sente contemplada? E sim. Então, Exato. tipo, essa é a parte que a gente está mostrando, né? Que não precisa fragmentar o paciente se existe um médico com capacidade, habilidade, especialidade médica para resolver isso. E é claro que, às vezes, a gente precisa mesmo, né, da ajuda do especialista, e aí tem uma dinâmica, né, de quando a gente encaminha um paciente, então a gente faz aquela carta, né, de referência, enfim, a gente espera uma resposta também, né, e às vezes na rede, bom, também no SUS, né, é muito raro a gente conseguir respostas, né, muito difícil. Mas na rede suplementar, às vezes, enfim, na saúde suplementar também, né, a gente ainda tem essa dificuldade. Então, a gente passa por um processo que e agora nesse novo plano que eu estou trabalhando, né, que os médicos que estão na saúde, no serviço secundário, eles fizeram reuniões com as médicas de família que estão atendendo lá, né? Então, eles sabem para quem que eles vão responder sobre aquele paciente, então, que a gente vai precisar disso. Alguns planos estão fazendo, inclusive, o pagamento só depois da contrarreferência. Enfim, porque essa a dinâmica da rede é o que
que faz sentido, assim, né, nesse cuidado em saúde. Então, se a gente não consegue constituir uma rede, a gente só tá, né, catando milho, assim, né, essa é a verdade. A impressão que dá é que a impressão que eu tenho, né, que o bom especialista focal, ele não quer ficar com esses casos, né? Até é uma fala do Gusso, quando ele veio aqui no nosso podcast, é isso. Nos outros países, o gastro não quer ver gastrite, o dermato não quer ver micose. O ortop não quer ver dor nas costas, que melhora com anti-inflamatório, bolsa de água quente, fisioterapia, né? Só que assim, acaba que as pessoas cansam também, né? Imagina tô olhando agora pelo lado do especialista focal. Imagina um dia dele de consulta só com paciente difícil no sentido de doenças que demandam só que é a especialidade dele, né? Que demandam muito, né? É muito fácil você tratar uma queixa de uma artrite, pedir um monte de exame e aquela artrite não leva a nada. E você meio que... essa pessoa tem que voltar em você para você rever os exames e tal. Agora, difícil é paciente que tem uma artrite, sei lá... que você não descobre a causa, e você precisa investigar mais, e o paciente não melhora, aí você dá imunobiológico, ele não melhora. E aí, por exemplo, no caso da reumatologia, o reumato que compra uma dessa, nossa, cara... Agora, para ele, às vezes ele tem que ficar tendo uma carteira dele com pacientes mais tranquilos, digamos assim, né? Ou que talvez pacientes muito complexos não preencham, né, todas as vagas, e às vezes, enfim, também fazer isso. Eu acho que claro, tem questões da dinâmica, né, da organização dos serviços de saúde, também tem questões corporativistas, claro, né, é possível que tenha, mas acho que a gente poder, né, pensando no que é melhor para o paciente mesmo, né, ir para esse especialista, né, então o médico de família fazer esse meio campo, né, de, quando que é interessante então consigo conversar com o ortopedista, preciso te encaminhar esse paciente, isso é cirúrgico, né, não, olha, faz tal exame, faz a fisioterapia, se não melhorar, vamos ver esse exame, enfim, você consegue organizar aquele cuidado de uma maneira muito mais orgânica, assim, né? Sem gerar também tanta ansiedade para o paciente, né? Eu penso na minha realidade agora, se eu tiver que... Cara, se eu preciso parar para ir no médico, eu preciso parar para... Nossa, não cabe muito na minha agenda, assim, né? É um tanto desgastante, assim, você ficar pesquisando tudo isso, enfim. Então... O Stephen Sperling, que estava aqui em outros episódios, né? Ele falou assim em relação ao encaminhamento, né? Antes desse encaminhamento para o especialista focal, que é a troca de responsabilidade, né? Você está delegando a responsabilidade para outro médico para esse episódio de cuidado. Antes dessa troca, cabe o matriciamento, né? Que é uma consultoria do especialista que vê aquele caso com as informações que o médico da atenção primária colheu e com esse pequeno olhar, já traz uma conduta resolutiva. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu fiz estágio, na residência a gente tem essa possibilidade, né, de fazer estágios externos, e eu fui para vários lugares, assim, né, eu fiquei morando na moradia dos residentes um tempo, eu dava plantão, juntei dinheiro, enfim, aí eu fui para a Índia, fui para a Austrália e fui para a Espanha. E quando eu fui para a Austrália, lá o serviço de saúde, enfim, as clínicas elas são privadas, né, e os pacientes pagam um X pela consulta e alguns exames são cobertos pelo sistema de saúde e tal. Mas, enfim, então eu vi coisas bem interessantes. Quando um paciente precisava ser encaminhado, ele só não pagar, ele não tinha como acessar o especialista, né? Eles não têm como acessar o especialista sem encaminhamento do médico de família. E a dificuldade do médico de família ali é porque os especialistas mandavam contra-referências muito grandes, muito descritivas, e era meio pesado ler aquilo tudo durante a consulta. Então era uma página inteira, assim, e o médico...
que grande aqui, né? Eu ficava, nossa, que imersão, né? Que problemão, assim, né? Ter uma resposta. E todo elogioso ao médico de família, assim, não, achei essa conduta dessa maneira, fico pensando, se ele não melhorar dessa maneira, a gente pode pensar em tal coisa. Se for necessário, eu posso ver o paciente sem problemas, por favor, me referencie, enfim, né? É uma dinâmica que foge tanto da nossa realidade, né, que me chocou, assim, naquela circunstância. Foi bem interessante. E aí, Aline, você falou que também está trabalhando no coletivo feminista, né? Você me fala um pouco melhor da dinâmica do coletivo feminista? É um lugar público, um lugar privado? É uma ONG? É particular? Atende plano? Como que é? O coletivo feminista é uma ONG. Na verdade, o coletivo já existe há mais de 30 anos, mas a gente oferece, né? A gente tem um dos serviços que o coletivo, né, que essa ONG tem, é o serviço de ambulatório, então são atendimento com médicas de família, obstetra, ginecologistas e obstetrizes. A gente procura fazer um atendimento, né? Na verdade, o atendimento, a consulta mesmo, é particular, mas a gente tem algumas partes, algumas pacientes que agendam, que fazem um atendimento, enfim, que a gente chama de atendimento social, né? Mulheres que não podem pagar. E a gente procura fazer um atendimento que foge muito do padrão que a gente vê atualmente, né, no atendimento, principalmente em saúde das mulheres, que é de muitos exames, muita prescrição, muita intervenção, né? Um corpo que precisa estar checado, né, anualmente com vários exames, e que a gente percebe, né, bom, estudando, principalmente prevenção quaternária, né, estudando rastreamento, enfim, estratégias de saúde pública e tal, o que faz sentido, de fato, né, para o acompanhamento de saúde das mulheres. Que história, né, nos fez chegar a esse momento que a gente precisa checar o corpo da mulher todo ano, né, ou a cada 6 meses. De onde vem isso? Então, a gente vê que, historicamente, o corpo feminino, a ideia de um corpo feminino é entendido como um corpo que dá mais defeito, né, um corpo, enfim, que está muito suscetível a intervenções desnecessárias. Então, a gente tenta fazer essa discussão, né? A gente procura fazer essa discussão, né, na nossa prática, no dia a dia, e de colocar aquilo que faz sentido, também com um olhar mais amplo, né, do que só a questão da saúde ali, né? Mas de como a mulher entende aquilo, de como ela entende aquele processo, né? O próprio exame físico, né? Um exame que aproxima as mulheres, né, do próprio corpo, que orienta ela a olhar também, né, para o próprio corpo, que orienta ela a olhar, a sentir, né, a mama. A gente não tem essa recomendação, claro, do toque das mamas, dessa avaliação, mas é uma questão de conhecimento do próprio corpo, né? A gente entende a dinâmica da medicina, é uma dinâmica que afasta a gente do conhecimento do nosso corpo, né? As pessoas no geral. Então, os médicos têm um domínio sobre aquela situação, e falando em saúde das mulheres, é isso, né? O médico ou a médica está ali, né, fazendo um exame ginecológico, observando, e a mulher afastada, né, de trás, sem ver nada, né, há uma quebra entre o que o médico vê e o que o médico não vê. E é muito revelador, é revelador, assim, para as mulheres, né? Então, o ato de oferecer um espelho para que você possa ver acompanhar o seu exame, eventualmente olhar sua vulva e ver o colo do útero, enfim, é de uma realização, assim, para as mulheres. E eu falo por mim, né? Quando eu pude ver o meu também, né? Não era uma prática, assim, no consultório que eu ia. E as mulheres se surpreendem. Nossa, eu lembro muito de uma mulher que, ela falou assim, demorou 44 anos para eu conseguir ver o meu colo do útero. E assim, e os médicos sempre viram, assim, né? Então, essa dinâmica de uma reaproximação com o próprio corpo, né? Com a própria dinâmica, assim. Então, é isso que a gente tenta propor, né? Para as mulheres. A Nath Cardoso estava aqui, né? Falando da saúde das mulheres pela perspectiva feminista, para dar uma
uma outra visão, né, menos mecanicista, né, que na verdade a consulta médica é o encontro, né, entre duas pessoas, né, então nós precisamos ter técnica, né, nós temos que ter referência, né, do que a gente está fazendo, mas também a consulta pode ser algo mais delicado, confortável, sem julgamentos, né. Sim, e isso não é uma coisa que precisa ser feita numa ONG, né, numa ONG feminista. A gente leva isso, né, pro atendimento, o meu atendimento fora do coletivo também envolve dar um espelho, na UBS também, né, enfim. E talvez tenha percepções diferentes, né, as mulheres que procuram o coletivo já procuram com um viés um pouco diferente, né, já estão, no geral, procurando esse tipo de atendimento, e às vezes fora daquele ambiente a gente surpreende muito as mulheres propondo aquilo. Algumas também não estão interessadas nisso, e também está tudo bem, né? Mas isso pode expandir a maneira como a gente, né, faz atendimento com mulheres, né? Então, tem eu, mulher, fazendo atendimento com uma mulher, mas tem homens fazendo atendimento com mulheres. Enfim, como a gente aproxima, né, essas pessoas, a gente deixa de ser de colocar essa separação, né, grande entre um médico e uma pessoa ali, principalmente uma mulher, né? Acho que a gente também, não sei se pensei em a gente comentar sobre a parte acadêmica. Não sei se você... Era isso que você ia falar, Henrique? Manda ver. Que você fez mestrado, né? E acho que a gente até não comentou na apresentação, mas você pode falar um pouquinho? Você fez tanta coisa fora, né? Você foi pra É Austrália. verdade. O que é esse mestrado? Então, eu estava falando, né, quando teve aquele período da preceptoria e eu entrei numa faculdade para dar aula, a gente vê que poucos médicos de família entram, né, para essa parte acadêmica. Agora cresce um pouco mais, felizmente, isso, né, mas eu, na minha faculdade, eu tive aula com um médico de família. Assim, né, você vê que não tinha muito, assim, né? Agora que começa mais. E, enfim, me interessei pela parte acadêmica. Queria fazer um mestrado, mas não sabia bem um tema, enfim. E aí tem um mestrado do Canadá, de uma universidade que chama Western Ontario, que é um mestrado que eu já tinha conhecido porque o Gusso fez um mestrado lá. E é uma universidade que o William McQueenie, que é das bases teóricas aí, né, filosóficas talvez, da medicina de família, trabalhou, né, durante boa parte da vida, né, ele é inglês, mas imigrou pro Canadá para trabalhar lá, e se formou esse grupo, e é o grupo que escreve, né, o método clínico centrado na pessoa, enfim. Então, os professores eram pessoas já muito gabaritadas, assim, né, e conhecendo a dinâmica, e aí no Canadá, para explicar um pouco melhor, né, o mestrado é de uma maneira um pouco diferente. A gente, aqui no Brasil, quando você vai decidir entrar num mestrado ou num doutorado, você precisa ter já uma linha, né, ter pensado, ter uma proposta de trabalho, de escrita já. Então, aí você faz a prova, né, entra em contato, faz a inscrição ali para o mestrado, os professores, né, quem estiver na banca ali, vai avaliar, tá, isso se encaixa com as nossas linhas de pesquisa, enfim. Você também pode conhecer algum professor de um tema que você se interesse e se aproximar dele, depois no outro ano entrar, mas enfim, você faz uma inscrição, isso para as universidades públicas, né? E eu não tinha exatamente certo o que eu ia fazer, assim, eu não estava muito segura. Até fui fazer uma disciplina. Você também pode fazer disciplinas como aluno especial. Então, você paga por um semestre ali, né, uma disciplina que você queira fazer. Então, aqui em São Paulo, eu fiz essa disciplina na Faculdade de Saúde Pública. Enfim, já me entrei em contato com os professores. Enfim, eu estava procurando um tema ali, mas ainda não tinha me agradado tanto. E pesquisando, né, na internet, enfim, pesquisei muito, assim, sobre o que me interessava. E a grade curricular desse mestrado da Western, ele é todo online, né? Então, eu podia entrar no mestrado daqui do Brasil. Tem alguns períodos por ano, né? Na verdade, um período em setembro que a gente vai presencialmente.
Agora nem vai, tá online também esse período, né? Por motivos óbvios. Mas a gente faz essa imersão presencial por 2 semanas e depois todo o restante é online. Então, eu ia poder continuar trabalhando com coisas que eu estava muito feliz de estar trabalhando, não ia precisar sair, ia poder conhecer, né, como que funciona um mestrado fora. Então, apliquei lá, entrei, e a tese, né, o seu tema de pesquisa, você só começa a pensar depois que terminam os créditos das aulas. É o contrário daqui, né? Que a gente entra já com a nossa proposta de pesquisa, que, claro, pode mudar um pouco, né, ao longo do tempo, mas geralmente não muda tanto. Então, depois que eu terminei os créditos, é que eu comecei a pensar na minha tese, que é agora o que eu tô trabalhando. Mas, sim, eu achei as aulas, assim, muito, muito interessantes. Na verdade, são fóruns de discussão. Então, a gente tem esse momento inicial. Lá no primeiro ano, eu fiz uma disciplina de metodologia de pesquisa, que foi bem densa, assim. Então, a gente teve essas 2 semanas lá, e depois, ao longo desse semestre, e a gente foi entrando em várias metodologias diferentes. E para cada metodologia tinha um pequeno trabalho para a gente fazer. Então, foi um semestre que, assim, a cada um mês, eu estava produzindo alguma coisa diferente. Foi muito denso, era muita coisa para ler. E eles têm um nível de cobrança... enfim, eles são muito amáveis, mas eles me cobravam também, né? Então, eu estava trabalhando em vários lugares, não consegui... Assim, todos os meus fins de semana, os meus períodos à noite eram dedicados para o mestrado, assim. Eu não estava fazendo nada fora isso, assim. Eu não saía mais, porque estava muito denso. Junto com isso, junto com essa disciplina, eu estava fazendo uma disciplina que era de ensino e aprendizagem, que também trazia todas essas perspectivas, né, de metodologia de ensino, né, como que as pessoas aprendem, enfim, né, e a gente estava sempre refletindo sobre essa temática, né. O Canadá tem um jeito de fazer faculdade de medicina que é diferente do nosso, né. Então, eles têm esse ensino por competências, coisas que estão chegando aqui, mas esse ensino por competências já é muito fundamentado lá, né? A faculdade inteira já permeia essa trajetória, e a residência, inclusive, né? Então, as faculdades todas seguem esse mesmo modelo, né? O CanMeds. Então, eles estão uns passos diferentes aí do nosso, né? Para não entrar no mérito do que é melhor ou não. Mas, então, deu para aprender bastante disso também, né? Discutir sobre como é a nossa metodologia aqui. Por exemplo, a residência de medicina de família pode ser diferente nas províncias do Canadá, mas lá em Ontário, que é onde fica a universidade, né? Que é perto de Toronto, eles fazem eles fazem rodadas, assim, né, em diferentes clínicas, em diferentes pontos. Então, eles ficam 1 a 2 meses numa determinada clínica, depois eles vão para o hospital, depois eles vão para um outro serviço. Então, durante os 2 anos, eles estão pulando, né, de um lugar para o outro. Eles não têm essa dimensão da longitudinalidade. Uma outra colega minha, que é de Regina, ela já ficou 2 anos na mesma clínica, então é possível ter um pouco de diferença, como é a nossa aqui, né? Tem serviços diferentes, mas os residentes, independente do modelo, eles seguem a mesma estrutura, né, que o país todo segue de formação. Então, tem os milestones lá que eu tenho que concluir em determinada faixa da minha formação, enfim, tem uma estrutura diferente. E eu recuperei bastante isso, né? Como eu já tinha dado aula, eu era tutora da residência, então foi muito legal de poder já ter a minha experiência aqui, né? Por isso que eu acho que é um mestrado que é legal para quem já tem alguma experiência trabalhando, porque eles, como são fóruns, né? Discussão, que não é só teórica, né? Discussão sobre a prática, discussão sobre o que a gente está vendo, né? Como foi implementar tal
no lugar que eu dei aula, a gente implementou um portfólio. Então, fui comentar, né, como foi essa implementação do portfólio, como que, enfim, era legal de discutir sobre isso. E depois agora, nesse segundo ano, eu fiz uma aula que é uma aula de método clínico centrado na pessoa avançado, que vai pegar as fontes, né, de onde as fontes em que eles beberam para fazer o livro, né, de onde vem, e uma outra disciplina que é sobre a atenção primária no Canadá. Mas a gente faz um paralelo muito grande com outros serviços, né, com como se organizam os serviços de saúde no mundo, né? Então, quais as referências, o que está sendo levado em conta, enfim. Quando a gente faz uma decisão de, por exemplo, uma das discussões lá era escolher quando um medicamento vai ser pago pelo sistema de saúde e quando não. Então, há uma discussão sobre, vale a pena o sistema de saúde pagar a FIV, por exemplo. Então, se a gente acha que vale a pena... Por quê, né? Por que a gente está pensando nisso ou não? A gente não acha que vale a pena por tal e tal coisa, enfim. Da onde a gente vai tirar, né, a argumentação para essas decisões. Então, assim, é outra disciplina que me abriu bastante, assim, para pensar essas coisas que a gente não está habituado, né, como médico de família, às decisões, né, de um serviço, de um sistema de saúde, mas que a gente pode se apropriar, sim, né, que a gente precisa se apropriar, porque a gente está fazendo esse intermédio, né, entre o paciente e o sistema de saúde. Então, enfim, achei bem interessante, assim, é um mestrado bem interessante, bem legal. E por estar num país que tem a atenção primária tão bem organizada, né, as vagas de residência controladas, que nem o professor Gusto falou, 40% das vagas lá são para medicina de família. Então, eu imagino, assim, que esses detalhes que você contou, né, de ser diferente, eu imagino que linha que deve seguir isso, né? Eles sempre, quando eu, enfim, trazia alguma parte da experiência, eles falavam assim, os professores que são mais antigos, né, a coordenadora do programa, ela é muito interessante, né, Judith Belly Brown. E ela falava assim, olha, o seu relato, Aline, é um relato que eu consigo, que eu me aproximo, porque na década de 80 era isso que a gente estava enfrentando aqui, né? De quando estava havendo uma mudança do sistema de saúde, a expansão, né, das clínicas de atenção primária, né, dos serviços de atenção primária. Então, essa dificuldade das pessoas de entenderem, né, a atuação do médico de família, né, a importância do médico de família ser o médico que está atendendo ali na atenção primária, são coisas que eles viveram mesmo, né? Que os residentes que estão agora não viveram, mas eles sabem, assim, o processo pelo que eles passaram, que eu acho que é muito o que vai acontecer, né? A gente está aqui num momento que a gente pegou isso, né? Putz, é difícil implementar isso, tem muita dificuldade, né? Tem bastante gente que, enfim, que ainda não reconhece o nosso trabalho e tal, mas é muito provável que chegue um momento que isso já esteja mais consolidado. E não é que eles não tenham problemas, né? Eu acho que foi interessante nesse momento que eu tive lá com eles, eles estavam reclamando muito de prontuário. E aí, foi engraçado, porque eles estavam conversando, na verdade, nesse período que eu estava lá, estava visitando um médico americano. E, enfim, eles compartilham bastante, né, sobre essa dinâmica, claro, com um sistema de saúde completamente diferente, mas da coisa do prontuário, né, da tecnologia do prontuário, eles estavam reclamando muito sobre aquilo. E eu pensando, né, na verdade, a minha experiência até aquele momento era muito de um prontuário no papel, na UBS, e de um prontuário no outro trabalho, que, enfim, que atendia às minhas necessidades de colocar aquilo, de digitar aquilo. Mas não me atendia às necessidades de recuperar informações, de fazer gestão de clínica, enfim, não conseguia fazer nada com aquilo, né?
E aí eles, com essa dinâmica de discutir, né, muito aprofundadamente, o prontuário tal faz tal e tal coisa, mas eu consigo... Porque como são os médicos que gerenciam as próprias clínicas, eles precisam saber, eles precisam estar muito apropriados da gestão de clínica, né? Quantos pacientes eu estou atendendo que são diabéticos, que são hipertensos, quanto que estão os exames deles, como que está essa... Né, eu estou conseguindo oferecer acesso, eu não estou, quanto tempo um paciente consegue agendar, não consegue, enfim, eles precisam ter muito bem os dados enfim, e ter um prontuário, ter um sistema de informação que consiga trazer isso pra gente, nossa, é tão raro assim, né? A gente não consegue bem, e nem os canadenses estão conseguindo, né? Eles também estão patinando com isso. Então, enfim, ouvir a dificuldade deles também. Bom, eles também têm dificuldades, né? Não é só um mar, assim, né? De rosas. E você está no final do mestrado, Aline? Eu gostaria de estar, mas eu começo a escrever a tese agora e preciso apresentá-la. Eu estou programando aí um período de 1 ano para isso. E qual que é a sua tese? Então, eu vou falar sobre saúde das mulheres, mas principalmente num viés da diferença que tem de estudos e de conhecimento científico em doenças cardiovasculares ou em diabetes, né, em saúde das mulheres. Então, tem vários grupos que já estudam coisas desse tipo, mas eu quero perguntar para profissionais de saúde, né, a percepção deles sobre essa diferença que a gente tem, né, de dado científico mesmo, né, seja de tratamento para diabetes, né, até 93 as cortes os ensaios clínicos de medicamento para vários tratamentos, né, de doenças cardiovasculares ou de diabetes não incluíam mulheres, né? At all, assim, não incluíam mulheres. Isso é tão chocante, né? E eu não sabia disso. E depois de 93 se estabeleceu que mulheres precisavam estar inclusas, mas elas não são a maioria dos estudos, né? Elas não são a metade da população estudada. Então, será que essa diferença de estudo corrobora para que a gente tenha uma taxa maior de mortalidade por doenças cardiovasculares em mulheres diabéticas? Enfim, estava pensando um tanto sobre isso. Então é por aí. Tá certo. Aline, se você fosse resumir o episódio de hoje, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente? Que pergunta difícil. Mas eu acho que o que eu venho pensando muito é que o médico de família, bom, todos os médicos, mas acho que a nossa prática, como envolve uma diversidade muito grande de temas, de pessoas, né, de perfis, de população, acho que a gente precisa estar disposto a estar o tempo todo refletindo sobre o que a gente está fazendo. E eu acho que é isso do que a gente conversa, né? Acho que tudo é reflexão sobre a prática, tudo é reflexão sobre a gente mesmo, né? Sobre a nossa interação, enfim, sobre a nossa comunicação, principalmente. Então, acho que é isso que eu deixaria, assim, de final, a abertura, né? Que o médico de família tem que ter para estar o tempo todo, nunca mais parar de refletir sobre a própria prática. Bom, o episódio vai se encerrar por aqui, mas nunca esgotado, né? A gente nunca tem tempo para falar de tudo que nós gostaríamos, então fica para os próximos encontros. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença, Aline. Obrigado por estar aqui, enriquecer o nosso podcast, para falar um pouco mais, né, da medicina de família. Ela não só gira em torno minha e do Ícaro, né, que a gente estava falando mais, então é muito importante trazer outras pessoas para falar da realidade de cada um, porque o médico de família ao longo da carreira, né, vai indo para um lado mais de gestão, outro mais assistência, tem gente que inventa podcast para fazer, né, mas obrigado pela mensagem, eu também concordo com você. Uma das nossas habilidades é a reflexão, né, do próprio processo e ter a humildade, né, perante essa incerteza que está no futuro da telemedicina, que podem mudar protocolos, e a gente tem essa habilidade de falar, não, tudo bem, estava fazendo uma forma, agora eu vou fazer de outra, porque eu achei mais coerente, é melhor para o sistema, é melhor para os pacientes. Então, obrigado mais uma vez, até a próxima.
Obrigado, Aline. Nada, Tchau, tchau. prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau.